5 questões da banca Quadrix de primeiros socorros, é claro. De primeiros socorros. Ops. Para você que está se preparando aí para concurso que vai ser cobrado da banca Quadrix. Ok? Vamos nessa então, com base nas questões mais cobradas, nos conteúdos mais cobrados. Eu trouxe então 5 questões da Quadrix para você. Fechou? Vamos nessa então? Primeira questão, em relação à manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich, a gente está falando de engasgo, tá bom? Engasgo, que é um dos temas mais cobrados pela banca Quadrix. Vamos lá, pessoal. Antes de falar da manobra de Heimlich, vamos entender aqui o que é um engasgo. O engasgo é uma obstrução das vias aéreas. Certo? O que são as vias aéreas? Onde é para passar ar, vias aéreas, e passa um alimento, um corpo estranho. O que significa isso? Uma moeda, um brinquedo, um pedaço de carne, enfim. Qualquer coisa que é para entrar, que no lugar que é para entrar ar, passa qualquer corpo estranho, tá? Então isso é o engasgo. O engasgo ele pode ser total, o engasgo pode ser parcial. Parcial, a obstrução será parcial, claro, não vai ocluir totalmente o canal das vias aéreas, tá? Então vai ser só de fato, ainda vai sobrar um espacinho ali para passagem de ar. Então a pessoa vai ter tosse e ela vai falar com dificuldade. Com dificuldade. Beleza? E o engasgo total é aquele onde o canal das vias aéreas, então, fica totalmente obstruído. Então, não haverá passagem de ar, nem haverá tosse. Então, a pessoa não vai falar nada, não vai respirar, que não há passagem de ar, e aí ela vai começar a ficar cianótica. O que é cianose? A pessoa ficar com a pele arroxeada ou azulada. Por quê? Devido à baixa quantidade de oxigênio no sangue, tá? Devido a essa baixa quantidade aí, então, de oxigenação no sangue, ela vai ficar com essa cianose aí no local, tá? Então, são algumas das características principais. E aí, se o engasgo for total, nós faremos, então, uma manobra de desengasgo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A manobra de desengasgo, que consiste em 2 etapas. Quantas, repita? 2. A primeira parte da manobra de desengasgo, para o engasgo total, são aplicar 5 tapotagens, 5 tapas entre as escápulas do paciente, que é lá nas costas, entre as escápulas, né, que são os 2 ossos aqui laterais. Então, a gente vai dar tapas para cima, 5 tapas entre as escápulas, seguidos de 5 manobras de compressão abdominal. E essa manobra de compressão abdominal é o que é antigamente chamado de... Também que foi zoado isso aqui. Essas manobras de compressão abdominal era o que é antigamente chamado de manobra de Heimlich, tá? Então, Heimlich é só uma parte da manobra completa. A manobra de desengasgo completa constitui 2 etapas, a saber, 5 tapotagens entre as escápulas,
seguidos de 5 manobras de compressão abdominal. Eu estou considerando paciente adulto aqui, tá? Ou criança, tá bom? Bebê é diferente, idoso não. Bebê é diferente, gestante ou obeso vai ser torácica. Bebês, gestantes e obesos é no tórax, não é no abdômen, tá? Então, em geral, criança e adulto, 5 tapotagens entre as escápulas, seguidas de 5 manobras de compressão abdominal e fica alternando isso, até a desobstrução ou o paciente ficar inconsciente. Então, são 5 tapotagens, mais 5 compressões, mais 5 tapotagens, mais 5 compressões, até quando o paciente desobstruir, desengasgar ou desmaiar no seu braço, ficar inconsciente, que a gente vai deitar no chão e começar a iniciar imediatamente as manobras de RCP. Então, esse Heimlich é uma parte da manobra de desengasgo. Só que, por que eu estou trazendo isso para você? Porque as bancas e a Quadrix adoram cobrar Heimlich. Então, até hoje, essa questão que a gente está fazendo aqui, ela é de 2021, mas eu já vi várias questões de 2026 trazendo ainda a Heimlich, tá? Então, as bancas e a Quadrix também ainda trazem essa manobra de Heimlich. E eu estou explicando para você que a manobra de Heimlich é uma parte da manobra, é a segunda parte da manobra, tá? Que é quando a gente faz um J, um movimento para dentro e para cima, letra J de baixo para cima. Então, a compressão no abdômen de baixo para cima, que é a letra J aqui, ó, tá? Para dentro e para cima, ok? Então, vamos lá. No caso de pessoas obesas ou grávidas, aí a manobra é torácica, tá? É no tórax do paciente, não no abdômen. Essa manobra não pode ser utilizada? Errado, pode sim, só que ao invés de essa manobra ser no abdômen, essa manobra vai ser no tórax, beleza? Trata-se de uma manobra aplicável para interromper hemorragias? Não, né, pessoal? A manobra de Heimlich a gente já viu que é para engasgo, então, errado. A aplicação dessa manobra não deve ser realizada em bebês com menos de 18 meses de vida? Errado. Por quê? Primeiro que bebê, pessoal, tem 2 erros nessa questão. Primeiro, bebê é de 0 a 1 ano de idade. Significa o quê? Que é de 0 a 12 meses de vida. Então, aqui está falando 18. Primeiro erro da questão, tá? Então, já está errado aqui. Segundo ponto, se tem 13, 14, 18 meses de vida, não é mais bebê, é criança. E se é criança, eu posso sim utilizar a manobra de Heimlich. Posso sim utilizar a manobra de Heimlich. Por quê? Porque a manobra de Heimlich é a segunda parte da manobra completa, que é a compressão abdominal, ok? Então, por isso que eu posso utilizar em crianças. Então, são os 2 erros aí. Em bebês, a manobra completa não vai ser chamada de Heimlich nunca. 5 tapotagens entre as escápulas, 5 compressões abdominais. Fechou? Vamos lá. Opa, tá dando a resposta para vocês aqui. Trata-se de uma manobra que traz resultados mais efetivos no caso de vítimas inconscientes. Não, errado também. A gente só faz a manobra de Heimlich e as 5 tapotagens alternadamente em vítimas conscientes. Porque a vítima inconsciente, nós vamos deitá-la no chão e iniciar as reanimações cardiopulmonares, as compressões cardíacas chamadas de RCP. Tá? Então, ela é exclusiva para pacientes conscientes. Fechou? E a letra E, que é o nosso gabarito. É possível auto-aplicar essa manobra? É possível fazer a manobra do autodesengasgo? Sim. Sim, sim, sim. Você vai se projetar, sua posição do abdômen ali, você vai se jogar, se projetar para um anteparo fixo ou firme. Uma cadeira, um sofá, uma mesa, e vai se projetar. Então, é possível sim a manobra de autodesengasgo, tá?
Então, aqui seria o alto desengasgo. Então, a letra E é o nosso gabarito. Questão, aqui tem o gabarito comentado. Pausa aí e leia. Pausa e leia. 2. Os primeiros socorros são as primeiras intervenções feitas logo após o acidente. É o conceito. Até que um serviço especializado no atendimento chegue ao local. No que se refere a essas intervenções, julgue o item. Tem muitas provas da Quadrix de julgar, tá? Tem, a maioria é de A, B, C e D, ou A, B, C, D e E, múltipla escolha, mas há muitas provas da Quadrix de julgar o item, tá? Caso a vítima de acidente com hemorragia externa, então nosso segundo tema aqui, que mais cai em provas, é hemorragia. Ou, pessoal, sangramentos, tá? O socorrista deverá pressionar diretamente o ferimento e usar pano limpo. Até aqui, ó, tá perfeito. Então, qual é a técnica de conter um sangramento? São duas coisas. Pressão direta sobre a ferida. Pressão direta sobre a ferida, mais o uso do... Você vai fazer isso, né? Utilizando um pano limpo ou gaze e atadura. Beleza? Então, olha só. A técnica utilizada para contenção de sangramentos ou de hemorragias, pressão direta sobre a ferida ou compressão direta sobre a ferida. E você vai realizar utilizando pano limpo ou gaze e atadura. Só que aí tá falando aqui, ó, qual é o erro da questão? Sem apertar muito. Não, gente, é uma compressão. Tem que fazer pressão. Então, esse é o erro da questão. Então, gabarito errado, porque tem que fazer uma pressão firme sobre a ferida, tá? Então, pausa aí e leia. Vamos lá. 3. Em relação às queimaduras. Então, próximo tema mais recorrente da Quadrix, queimaduras, tá? Tem vídeos aí, ou eu já gravei e vou postar ainda, ou já tem aqui bastante vídeo sobre queimaduras para você. Beleza? Vamos nessa. Em caso de queimadura, deve-se aplicar pasta de dente ou manteiga? Não. Errado. As bolhas formadas. Bolhas são características de queimaduras de segundo grau, tá? Também podem ser chamadas de flictenas, tá bom? Nas queimaduras devem ser estouradas? Errado, errado. A área queimada deve ser resfriada com água corrente em temperatura ambiente? Perfeito. Um tempo aproximado de pelo menos 10 minutos, tá? De 10 a 20 minutos pelo menos. Deve-se retirar imediatamente roupas grudadas? Não. Roupas grudadas a gente não retira. A gente pode retirar o que não tiver grudado. Brinco, colar, um pedaço de roupa. Agora, se grudar, a gente não retira. Errado também. É indicado aplicar gelo. Jamais aplique gelo em caso de queimadura. Jamais aplique gelo em caso de queimaduras. Beleza? Então, errado também. Então, nosso gabarito, letra C. E aqui o gabarito comentado para vocês. Ok? Dá uma lidinha aí. E vamos nessa. Aqui o gabarito comentado. E vamos para a questão 4. Em vítimas sobre convulsão. Vítimas sobre convulsão. Então, aqui o tema, um dos temas mais cobrados também, da Quadrix, convulsão. O responsável pelo primeiro socorro deve introduzir os próprios dedos na boca da vítima. Nada na boca da vítima. Nada na boca da vítima. Nunca. Errado. Colocar um objeto rígido entre os dentes. Nada na boca da vítima. Introduzir um pano ou lenço emborrachado entre os dentes. Nada na boca da vítima. Proteger a cabeça da vítima. Sim. Perfeito. Não fazer nada. Só aguardar a vítima terminar a crise. Não. Errado. Aqui o gabarito letra D, que a gente vai fazer durante a crise. Durante a crise convulsiva, o que a gente faz? Afasta objetos e protege a cabeça. Afasta objetos
e protege a cabeça. Se der, eu lateralizo a cabeça durante a crise, ok? Então, letra D é o nosso gabarito aí, tá bom? Dá uma lidinha aí, ó. Então, não existe agulha língua, isso é mito, tá? Enrolar a língua é mito. Então, como eu já falei, nada na boca da vítima. Nada, nada, nada. Questão, mais uma questão aí. Ficou 60 aqui, sei lá por quê, é questão 5. No primeiro socorro, a vítima de pancada na cabeça, quando houver formação de um inchaço, melhor conduta é... Então aqui a gente tá falando de traumas, tá? Traumas. Também é um tema bastante cobrado em provas da Quadrix. No primeiro socorro, a vítima de pancada na cabeça, quando houver formação de um inchaço. Inchaço, pessoal, também pode ser chamado de um edema. Tá? E na cabeça também pode ser chamado de hematoma subgaleal, que é o galo, tá bom? O galo na cabeça. Então, o que se deve fazer se houver um inchaço, né? Uma pancada na cabeça, e aí, logo em seguida, houve um inchaço ali na cabeça da vítima, tá? Enfaixar a cabeça e levantar a vítima, não necessariamente precisa levantar a vítima. Deixa a vítima lá de boa até o socorro chegar a melhorar. Aplicar compressa fria sobre o local da pancada e mantê-lo nesse local por pelo menos 10 minutos. Ok, compressa fria é bom. Acho o gabarito. C. Pressionar a região afetada com um objeto plano. Com um objeto plano para conter o inchaço. Pegar uma faca e enfiar ali no galo? Não. Isso é coisa da nossa avó. Jogar água em abundância na cabeça da vítima. Isso, para afogar a vítima, né? Aplicar sal de cozinha no local da pancada. Isso, põe sal para comer depois da cabeça da vítima. Só pode. Então a resposta melhor é a resposta B. Aplicar compressa fria sobre o local da pancada e mantê-lo por pelo menos 10 minutos. Beleza? Pessoal, e aí eu quero aproveitar que a gente está corrigindo aqui essas questões, 5 questões que mais caem em prova, para te dar um presente, um presentaço aí para você que está estudando para o concurso da SEDES ou outro concurso aqui do Distrito Federal, SEDES DF aí. Qual é? É o meu curso completo de 100 questões comentadas, desta forma que você está vendo aqui. Comentando questão por questão, gabarito comentado, com comentário e a correção em vídeo, além do comentário na plataforma específica aqui para a nossa SEDES DF, tá? E aí, quais são os módulos do curso? Com base no edital de 2026 da SEDES, tá? Que é condutas, sinais vitais, parada cardiorrespiratória, engasgo, hemorragias, fraturas, queimaduras, convulsão, desmaio, intoxicação e outras condutas de urgência e emergência, baseado totalmente no edital da SEDES 2026. E aí, pessoal, qual é o valor? De R$ 97,00 por R$ 67,00 à vista, parcelado em 9 parcelas de R$ 8,80, tá? Então, o preço que a gente está aí com 30% de desconto. E se você comprar hoje, você vai ganhar lá na plataforma também. Já vai estar lá para você de presente. Um e-book, um resumão de primeiros socorros. São 14 páginas de resumo de primeiros socorros para você. Então, exclusivo para você que comprar aí hoje esse material de primeiros socorros. 100 questões só da Quadrix. Deu trabalho pra caramba para achar essas 100 questões de primeiros socorros. Tá? E aí, aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir. Beleza? Tamo junto, contem comigo e bons estudos!